Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Sou eu, Pastor Léo aqui e o Norton. Não é o Norton? Oi gente, estou aqui agora aparecendo com o microfone. Com o microfone, né? O podcast passado o pessoal fala o tempo todo. É o Norton falando, ninguém está escutando nada. Todo mundo reclama, eu vou botar o microfone para mim. O microfone ligado. Então hoje, no podcast Aprendendo Perguntas, aí temos uma pergunta de uma pessoa muito especial, não é isso, Norton? Olha só, de quem, pastor? Dona Suzane, vulgo. Como é que o senhor chama a Dona Suzane? Se eu for chamar ela, eu chamo... Isso é uma coisa que a gente estava comentando entre os jovens dessa igreja. Sim, porque na sua terra ninguém chama mãe de mamãe, né? Eu chamo minha mãe de mamãe. Tá mamãe? Inclusive no meu celular, mamãe. É? Não é manhinha, não? Eu não falo manhã, não. Quem fala manhã é meu irmão. Pois pronto. Aqui eu falo mamãe. Quando eu vou chamar mamãe... Mas quando eu vou me referir, eu disse minha mãe ou mãinha, alguma coisa. Muito bem. Tu não é aqueles caras descolados, para não dizer desrespeitoso, que chama pelo nome, não, né? Não. De jeito nenhum. Muito bem. Tá certo. Então, qual a pergunta da Dona Suzane? A pergunta dela é... Como... Ela tá falando da minha irmã, certo, né? Mas serve para outras crianças também. Minha irmã tem paralisia cerebral leve, mas tem problema principalmente com a parte cognitiva. E ela estava perguntando como uma criança que tem alguma deficiência, principalmente mental, vai professar a fé, né, em Jesus, que é ensinada nos caminhos do Senhor, que é acompanhada pelos pais, mas tem essa dificuldade. Como que ela professa a fé dela de forma genuína? Então, a gente pode ampliar, né, um pouco a pergunta, por exemplo, pegar um autista, não sei, os casos até mais severos, por exemplo, né, quando a gente teve aqui... Caso mais severo de paralisia cerebral. Tá certo, de uma criança que teve, sei lá, pode pensar, autismo, né, alguma síndrome, alguma coisa, tá? Bem, a resposta eu vou tentar dividir aqui em pelo menos 2 momentos. Então vamos lá, Norton. Biblicamente falando, o que a gente tem que olhar é assim, o evento sem paixão. Em que sentido? De fato, a Bíblia vai dizer que sua boca confessares que o Senhor Cristo é o Senhor, será salvo. Então, há um elemento exterior àquilo que é interior. Sim. No momento em que a pessoa faz a pública profissão de fé. Então, por exemplo, sem entrar no mérito de explicar a doutrina, mas na igreja presbiteriana, diferentemente do que alguns acreditam, o batismo infantil não tem nada a ver com a fé da criança, entendeu? É um selo da promessa, mas aquela criança, Deus permite um dia ela fazer sua pública profissão de fé. Então, ela vai mostrar assim, olha, aquele selo da promessa que foi feito lá atrás, agora eu estou publicando a minha fé no meu Senhor. Então, dito isso é um fator para um crente, com certeza, sem dúvida. Só que aí a gente nem precisa levar a casos como o da sua irmã, de um autista. E as crianças que morreram no berço, por exemplo, um feto. Sim. Tá? Ou seja, então nasceu, morreu ali com 1 dia, 2 dias, morreu na infância. Né, morreu com 1, 2 anos, não sabia nem falar. Há salvação para essa criança. Então, dito isso, existe um texto, Norton, que eu até, por providência divina, até foi o texto que eu trabalhei quando eu falei aquele caso do Guilherme Pádua. Sim. Aquele texto ali, por exemplo, você vai ver uma certeza bíblica de que um personagem tem da salvação do seu filho. Quando o filho de Davi, em 1 Samuel 12... Samuel 12, quando o filho de Davi morre, ele diz, ele não vai vir até mim, mas eu vou até ele. Então veja que Davi tem uma convicção de que o filho dele está no céu. Sim. No Antigo Testamento, esse conceito de céu, ele é um pouco nublado, ele não é tão claro como no Novo Testamento. Por nublado eu quero dizer isso, tá certo? Ou seja, que ele não é tão claro, tão escancarado como no Novo Testamento, mas você vê sim uma evidência do porvir no Antigo Testamento. E esse é um dos textos que mostra exatamente isso. Então, Davi entende que a salvação foi operada naquele menino de um jeito milagroso. Então, dito isso, pastor, mas os reformadão sério. Então, veja que a própria Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 10, na seção 2,
vai dizer, tá? Perdão, seção 3. Diz assim: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito que opera quando, onde, como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, o que o Confissão de Fé está dizendo aqui nesse texto? De que uma criança, uma pessoa, como aqui para usar a expressão diretamente dela, incapaz de ser chamada pelo ministério da palavra, como exemplo que você citou da sua própria irmã. A Confissão de Fé, então, leva para algo que, infelizmente, em certo grau, é um pouco raro de você ver entre os reformados, que é apelar para o misticismo da palavra. Então, ou seja, qual é a forma ordinária de salvação? A pregação do Evangelho. Agora, a própria Confissão de Fé reconhece que existem casos que a pregação ordinária do Evangelho não vai ter efeito. Não é porque o cara está com o coração duro, não é porque o cara é pecaminoso. É um caso de uma criança, é um caso de sua irmã. Ele não tem capacidade, como ele diz, não tem capacidade. Né? Exato. Não é um caso de, pastor, eu não vou pregar para o meu marido, não. Já preguei há 50 anos. Não, a Alice continua pregando. Tá? Então, pessoas assim, a Confissão de Fé entende, e eu concordo com isso, que o Espírito Santo pode operar de forma sobrenatural e salvar aquela criança, mesmo que ela não tenha capacidade de fazê-lo. Então, dito isso, ao mesmo tempo em que, aí veja a linha, então eu acredito que há possibilidade de salvação para sua irmã, para uma criança, sem dúvida, mas isso para mim eu não tenho assim, isso nem é polêmico. Para mim eu não tenho dúvida de dizer, acredito piamente que Deus pode salvar. Para mim não causa nenhuma ruga. Agora, no mesmo pé, né, e aí é uma coisa que é complicado, e aí eu vou falar na minha leiguice, né, para não eu já estudei, já li sobre o assunto. Não, falar na minha leiguice mesmo. Você vê que em alguns casos, até mesmo de um autista, por exemplo, você vê que há um grau de compreensão de algumas coisas, mínimo em algumas coisas, inexistente em outras, mas tem. Então, como a gente acredita num Deus que é o Deus do impossível, eu, de uma forma direta, simples, continuaria pregando aquela criança. Sim. Entendeu? Agora, é de esperar uma pública profissão de fé algum dia? Não. Sabe? E se isso acontecer? Louvado seja Deus. Por exemplo, Isabela, a gente estava comentando antes aqui, né? Até brincando, a mamãe que falou isso. Se eu disser para ela que Jesus morreu por ela, para salvar ela, ela vai começar a chorar. Ela diz, não, Jesus não morreu por mim, não tal. Então, esse senso de justiça, por exemplo, né? E a questão, ela se arrepender dos pecados dela, reconhecer isso, é uma coisa bem mais complicada para ela. Agora, ela é ensinada, todo dia a mamãe e papai oram com ela, né? Lê a Bíblia com ela, conta histórias bíblicas para ela. Ela sabe algumas histórias bíblicas, né? Ela conhece, ela reconhece que aquilo ali é verdade. Ela diz que Jesus ama ela e tal. Mas esse senso mais aprofundado mesmo da palavra é complicado de uma criança assim compreender totalmente, né? Agora, assim, Norton, por exemplo, respondendo diretamente aí a sua mãe. Eu diria, entendeu? Você, por exemplo, olha, só que tem um aspecto do cristianismo, e aí deixa eu só, nem mudar de assunto, só lembrar a dona Suzane aí, uma coisa que a gente facilmente esquece. E aí permita-me dar essa brevíssima devocional. 1 Coríntios, Norton, é uma epístola que o apóstolo Paulo, no início, ele vai dizer o motivo que está escrevendo. Soube através da casa de Cloé, das dissensões que há entre vocês. Então, se você observar, até 1 Coríntios 14, Paulo está respondendo perguntas, dúvidas e problemas daquela igreja. Quanto que me escreveste, ou isso que vocês estão fazendo, você vai ver que quase cada capítulo começa dessa forma. Até 1 Coríntios 15. Quando, aí é como se o apóstolo pode dizer assim, sabe por que tudo isso está acontecendo no meio de vocês? Porque vocês esqueceram de uma coisa.
Aí, qual é a doutrina que Paulo enfatiza em 1 Coríntios 15? Arrisque. Já que você não lembra. Doutrina de Paulo. Em 1 Coríntios 15. A ressurreição de Cristo. Ele não enfatiza a morte. Ele enfatiza a ressurreição. Ele coloca numa linha. Morreu. E aí todo o capítulo é para enfatizar a ressurreição de Cristo e os benefícios da ressurreição para o crente. Então veja que nós crentes, de fato, olhamos para o que Paulo fala no início de 1 Coríntios, que a morte de Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus, e o é. Mas, infelizmente, nós negligenciamos, por exemplo, o aspecto da ressurreição. Então, o que eu diria para a dona Suzane? Diga, Isabelle, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Lembre a outra etapa. Sim. Até porque o apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A morte, se Cristo não ressuscitou, a morte dele seria inútil, seria incompleta. Então, enfatiza imediatamente o outro lado. Que ele venceu a morte. Exatamente. E assim, portanto, ela vai vencer, a mamãe vai vencer, o papai vai vencer. Então, é importante apresentar toda essa figura do evangelho. Então, por exemplo, a Mônica, ela já usa isso como um instrumento de, quando fala assim, Jesus morreu, ela completa, mas ele ressuscitou. Entendeu? Então, para justamente lembrar do aspecto de que ela vai ressuscitar um dia. Então, como ela vê, por exemplo, meu pai lá na foto, ela diz, eu vou conhecer o vovô Zeca. Sabe? Então, para ela, o céu, ela já nem vincula tanto o aspecto de quando eu morrer. Ela vincula mais o céu para quando ela ressuscitar. Sabe? Então, são aspectos como esse que eu diria assim para a dona Suzana, qualquer pessoa, enfatiza seu filho. Mostre o aspecto da, olha aqui, a morte de Cristo. Mas ele ressuscitou. Sabe? Mas ele ressuscitou. Tá? Então, eu teria uma maneira de ler a Bíblia para o meu filho. Eu acredito que Deus pode operar acima dos meios. É a forma ordinária? Não. Mas é um caso. Exatamente. É excepcional. O problema hoje nas igrejas está qual? No mundo, na verdade. É que a gente olha para a excepcionalidade e quer tornar aquilo a regra. Uhum. Entendeu? Olha ali, matamos, se é para ele, é para mim também. Não. Tá? Então, é a função da igreja pregar o evangelho com fidelidade, é a função da igreja expor isso, assim como você que está ouvindo esse podcast, entendendo esse podcast, entenda que se você não confessar Cristo como Senhor, você não é crente. Me lembra uma história que eu acho que eu comentei aqui uma vez, numa reunião pastoral que eu participei lá em Recife. E aí a gente estava conversando, era uma reunião toda quarta-feira. A gente estava conversando lá, tudo e tal. Aí o pastor tentou, rapaz, acabei de voltar com a reunião com fulano de tal, que era da, eu não lembro se era a igreja batista ou de outra, acho que era a igreja batista. Lá. Caba bom. Já abriu não sei quantas igrejas, e não sei o quê, e tal. Ele só deu um problema. Tu contou essa história? Eu contei. Qual é o problema? Quando ele não reconhece Cristo como Deus. Só isso. Só isso. Esse detalhe. Aí a gente diz, rapaz, pois ele não é crente. Não tem como. Mas olha o que ele fez, meu amigo. Então, você que está ouvindo e entendendo esse podcast, se arrependa. Entendeu? Agora, a Isabela, ao Lucas, ao Davi, né, que são aqui da nossa igreja que tem autismo, por exemplo. Mesmo que eles estejam ouvindo esse podcast, eu acredito piamente que Deus pode operar no coração deles de uma forma excepcional. Eu não tenho, não é uma coisa que para mim eu veja bem, não tenho certeza. No meu coração é um prego batido ponta virada, sabe? Agora, e aí para concluir, eu ainda apelaria aos meios ordinários, tá entendendo? Então, por exemplo, para pegar o caso da pergunta, eu cheguei para a dona Sônia e falei assim, mas faço culto doméstico com ela. E aí, pastor, o senhor já enfrentou uma situação como essa? É semelhante. Não é a mesma coisa, obviamente, não parece que eu estou comparando, mas, por exemplo, quando o meu pai estava entubado, né, antes de morrer, eu fiquei com esse dilema. Eu perguntei para o médico. Eu disse, doutor, foi doutora, não é? Mas irrelevante nesse caso. Ele escuta. Aí ela foi fria na resposta. Falou assim, os estudos são inconclusivos. Ele
Tem casos que você vai ver que o cara lembra até da música do jingle. Tem casos que o cara não lembra de nada, parecia uma soneca. Ele lembrando do dia anterior. Bem, beleza. Aí eu voltei para casa e disse, agora, como é que eu faço? Então veja que eu nunca duvidei do cristianismo do meu pai. Mas naquele momento, o que é que eu trabalhei? Depois eu vou assumir. E apesar de meu pai nunca, em nenhum momento, ter demonstrado medo da morte, naquele momento eu assumi que ele estaria com luta. Então eu li a Bíblia para ele e expunha o texto para ele sobre esses assuntos. Sobre como Cristo estava com ele naquele momento e por aí vai. Se entendeu ou não, eu não sei. Mas no meu coração eu disse, porque eu acredito que o Senhor pode aplicar diretamente a palavra no coração dele, passar pelos sentidos e tudo, tal. Ou seja, a gente não, milagre, sabe tudo certo, Norton? Por definição, não se espera. Por definição, milagre não se espera. Ou seja, se a gente está no BR-Obró, por definição você tem que esperar o dia como? Quente. A gente está aqui no Piauí, BR-Obrozão. Então o Norton, por natureza, ele vai olhar e vai dizer, meu amigo, hoje o dia vai ser quente, os próximos meses vão ser quentes pra caramba. Agora, vamos supor que esse BR-Obró, Deus decidiu colocar uma sombra permanente, que a temperatura não passou de 25 graus aqui em Teresina. Que beleza. Mas você vai esperar isso? Você vai acordar todo dia, eita, ó, Deus nem colocou a sombra. Tá? Então, dito isso, Deus opera milagres. Deus usou uma burra no Antigo Testamento, Deus fez o sol parar, a gente abriu o mar vermelho, no Novo Testamento expulsou demônios, multiplicou pães, não há dúvida. Agora, e aí vem um ponto que talvez choque algum crente, mas acho que não. Milagres é o expediente natural de Cristo? Não, é a pregação. Tá? É isso que Paulo, por exemplo, fala aos pastores, não é vão fazer um monte de milagre, vão pregar. Então, a salvação, e concluo com isso, a salvação, por definição, Norton, é um milagre. Tá? Então, Deus pode operar esse milagre na vida da sua irmã, na vida... Para mim, pode. Tranquilamente, de acordo com a vontade dele, pode. Tá? Mas o que eu diria aos pais é continuem se valendo dos meios ordinários. Leia a Bíblia com ela, ore com ela, tá? E que Deus opere conforme sua vontade. Entendeu? Então, veja que um documento como esse, a Confissão de Fé, acho até de uma sensibilidade muito grande até colocar isso, sabe? Como Sim. Conforto para pessoas como sua mãe, para como Dona Araci, seu Ronald, né, o Jefferson e a Érica aqui na nossa igreja, entre outros, né, que tem filhos em situações parecidas a Joyce. Inclusive, né? Araci é fono dela, né? Isso. Da Bela. Mas a Joyce foi a primeira que o meu caso assim, que eu lidei muito diretamente foi a Joyce, aqui foi o Zezinho, que é o filho dela, né? Eu já é um adolescente de 16 anos, acho que é 15 ou 16 anos que ele tem, estou estudando 15 que ele tem, tá? E continuo insistindo nisso. Use os meios ordinários, que Deus opere um milagre na vida dele. Então, leve ela para a igreja, tudo isso, sabe? Tudo isso, eu acho que faça isso. E a Bela é uma criança que ama a igreja. Esse não é porque tu tá na minha frente, não. Eu só sei que ela tem essa paralisia leve porque tu tá me falando, entendeu? Foi, eu disse. É porque tu me falou, se não... Mas é o que eu sempre falo, se você conviver um pouco com ela, passar um tempo com ela, você vai perceber a dificuldade que ela tem. Mas só olhando para ela de longe não tem como. Nada. Falando uma vez. Você está conversando com ela, eu paguei um picolé para ela aí no Iluminar. Ela foi. Ela ficou falando esse picolé. Eu paguei um picolé para ela aqui. Tá? Então, o que eu diria a dona Suzane, a todos os outros, é que Deus os conforte, porque não é fácil. Eu também não quero, para concluir dizendo isso, não vou dizer assim, fique tranquila. Porque uma coisa é você ver o seu filho lá na frente e eu confesso que Cristo é o Senhor. E pronto, tá aqui. Fiz o meu trabalho pela graça do bom Deus, colhi, né? E outra coisa é você não ter esse feedback. Então eu imagino a angústia do coração. Eu imagino, nem vou dizer que não tem. Imagino, sabe? Poxa, mas não tem aquela certeza. Seja então, o que sua mãe, por exemplo, está trabalhando, que
ela não viu ainda, ou talvez não veja, vou ser otimista, o que aconteceu com o filho mais velho dela, por exemplo. Então eu imagino a angústia do coração, e que Deus conforte nesse sentido, mas jamais, sob nenhuma ótica, perca a esperança no Deus que pode operar acima dos meios, como ele faz nos milagres. Tá? Então, essa para mim é a resposta, tá bom? Beleza. Norton, eu queria só, assim, a gente voltar ao hábito que começou logo no início do podcast, antes mesmo de chegar, que é interagir um pouco com os comentários. Do YouTube? Do YouTube, né? Teve comentários? Teve um comentário de perguntas, teve um comentário de uma irmã pontuando assim: pra mim, o cara é mulher que gosta de cara mais efeminado, é porque quer mandar no cara. Eu não vi essa. Poxa, ela mandou. Eu vi outro. Mandou, tá certo. Então, dito isso, eu nem vou tentar contra-argumentar, senão aqui seria outro podcast. Né? Tá aqui, ó. Vou ler o comentário dela. É só orientada a não ler o nome da pessoa, né? Mas tá aqui. Se a moça quer um namorado, marido afeminado, é porque ela quer ser a cabeça do relacionamento. Mulher nenhuma, em sã consciência, quer ser submissa a um homem afeminado. O que falta das igrejas evangélicas hoje é um ensino mais forte aos homens, todas as idades, e como serem homens fortes, viris, exercer masculinidade de maneira plena da palavra. Além disso, aconselhar as moças a reconhecerem cada uma as suas pedras feministas. Não sei se pedra feminista, nunca vi essa expressão. Pedra feminista. Está escrito pedra feminista aqui, não sei se foi um erro de digitação. Porque todos nós temos e se livrar delas com a ajuda de Deus. Então, dito isso, eu não poderia concordar mais sobre a questão do ensino, tanto que a gente abordou no podcast. Eu só quero tentar dizer o seguinte, minha irmã que comentou. Eu não posso dizer que você está errada, mas cuidado com a generalização. Só isso. Entendeu? Porque como a gente pontuou, como isso não é ensinado, veja o ciclo vicioso, que como isso não é ensinado em muitas igrejas, a mulher não entende que ela está se colocando debaixo de um cara efeminado necessariamente. Entendeu? Ela entende que ela está se colocando de um homem crente, que vai construir junto, que a mulher é o pescoço do relacionamento. Você está entendendo? Então é só isso, até para que você mesmo, que em linhas gerais eu concordo com o que você falou, tem até paciência para abordar com a irmã, entendeu? Só isso. A forma, né? Exatamente. Porque chegar assim, tu tem que se livrar dessa tua pedra feminista aí, para citar o que tá dizendo. Pedra feminista. Pode ser perigoso. Então, eu vou concordar com você em linhas gerais com o seu comentário. Mas a gente não pode ignorar esse aspecto de que eu nunca tinha visto por essa ótica. Sabe? É por isso, para concluir, para não virar outro podcast. Quando uma pessoa que é nova na igreja, por exemplo, eu vejo ela num pecado, qual é a minha primeira pergunta para ela? Você sabe? Sabe que ela tá Você sabe que isso é pecado? Você sabe que isso está errado. Você sabe que isso é pecado. Você sabe que isso é pecado? Pronto, eu dou até o benefício da dúvida a ela. Alivia? Não. Mas eu me dou o trabalho de explicar primeiro porque aquilo é errado. Agora, por exemplo, se eu vejo o Norton cometendo um erro, eu não dou o benefício da dúvida. Entendeu? Taca-lhe pau. Tá? Agora, cuidado apenas isso para evitar esse clima de intolerância, né, no sentido mais amplo da palavra, que pode acontecer, tá bom? Então, é isso, continue comentando, Deus abençoe, compartilhe e até sexta-feira, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Valeu.